E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre, o ecumenismo, que é muito importante, né? O Concílio Vaticano II fala da sua necessidade, da importância que é o ecumenismo. Só que, não é fácil de aplicar, na prática, o ecumenismo. Há muitos erros, há muitos abusos. Não é fácil, conduzir o ecumenismo. Não é fácil. E esse ecumenismo, esse diálogo entre igrejas cristãs, ele deve ser bem esclarecido. Mas a gente sabe que não é fácil. Repito, não é fácil. O Concílio Vaticano II diz assim, que o decreto sobre o ecumenismo, do Concílio Vaticano II afirmou: no diálogo entre os irmãos é absolutamente necessário que a doutrina seja exposta lucidamente. Nada é tão alheio ao ecumenismo quanto aquele falso irenismo. Quer dizer que o Concílio Vaticano II vai dizer que nesse diálogo, que no diálogo entre os irmãos é absolutamente necessário que a doutrina seja exposta lucidamente. Expor a doutrina lucidamente. Nada é mais alheio ao ecumenismo quanto aquele falso irenismo, ou seja, uma busca da unidade a qualquer preço, O falso irenismo quer dizer isso, quer dizer que uma falsa paz, uma falsa conciliação, Não se trata disso, de buscar, não se trata disso, de buscar essa conciliação, essa aproximação a qualquer preço. E esse diálogo, entre as igrejas cristãs, por exemplo, essas igrejas que estão abertas ao diálogo, que é a igreja ortodoxa do Oriente, a anglicana da Inglaterra, as tradicionais históricas derivadas do protestantismo, mas não com as seitas. Ou seja, então é com a igreja ortodoxa, é com a igreja anglicana da Inglaterra, é com a igreja tradicionais, históricas, derivada do protestantismo. Com essas igrejas que tem esse diálogo aberto com a fé católica. Mas, como disse o Concílio Vaticano II, é absolutamente necessário que a doutrina seja exposta lucidamente. Na carta encíclica do Papa João Paulo II, que todos sejam um, na encíclica, que todos sejam um, ele vai dizer, João Paulo II vai dizer: não se trata de modificar o depósito da fé, de mudar o significado dos dogmas, de banir deles palavras essenciais, de adaptar a verdade ao gosto de uma época, de eliminar certos artigos do credo com um falso pretexto de que hoje não se compreendem. Aí ele vai dizer, a unidade querida por Deus só se pode realizar na adesão comum ao conteúdo integral da fé revelada. Quer dizer que esse é o ecumenismo que a igreja pede, que nada seja retirado, nada seja adaptado para se adequar a um gosto de uma época, eliminando certos artigos, eliminando palavras essenciais para promover aquele essa paz forçada, Não se trata disso o ecumenismo. E o Papa vai dizer assim, nota-se uma certa facilidade com que a busca do entendimento e do acolhimento ou da simpatia com outros grupos ou confissões religiosas tem levado a sérias mutilações na expressão clara do mistério da fé católica. Olha essa fala do Papa, Ele vai dizer, nota-se uma certa facilidade com que a busca do entendimento, do acolhimento ou da simpatia com outros grupos ou confissões religiosas tem levado a sérias mutilações na expressão clara
do mistério da fé católica. Na oração litúrgica ou as concessões indevidas quanto às exigências objetivas da moral católica. Ele vai dizer, né, o ecumenismo não é irenismo. Não se trata de buscar a unidade a qualquer preço. Olha que coisa, né? Quer dizer que não se trata, né? Quer dizer que às vezes na busca do entendimento, do acolhimento ou até de simpatia, né, com aqueles grupos de diferentes religiões, pode, né, tem levado, ele vai dizer, né, tem levado a sérias mutilações, né, na expressão clara do depósito da fé, do mistério da fé católica. Olha, isso é muito sério, né? Então, nessa busca a qualquer preço, as pessoas estão mutilando muitas vezes, né, a fé católica. Como diz o Concílio Vaticano II, né, é absolutamente necessário que a doutrina seja exposta lucidamente. E muitas vezes, com essa simpatia por outros grupos, ou por uma busca do acolhimento, né, e entendimento, tem levado a sérias mutilações. Sérias mutilações. Então quer dizer que é uma palavra forte. Por isso que eu disse no início do vídeo, né, que não é fácil, o ecumenismo não é fácil. A gente que tem parentes de outras religiões, a gente sabe que não é fácil, né? Então, tanto dentro da igreja, né, quanto pessoalmente, cada um de nós, a gente sente que o diálogo não é fácil, né? Não é fácil. O diálogo com pessoas de outras religiões, com parentes de outras denominações, né? Não é fácil. Mas é necessário e é preciso. Só que é preciso ser feito, né, da maneira como a igreja ensina, sem nenhuma mutilação, né? Sem nenhuma mutilação. Muitas vezes, para agradar um parente protestante, a gente até cobra as imagens, né? A gente até evita falar do nome de Maria, dos santos, a gente muda a nossa rotina. E às vezes é isso. E é isso que complica, né? Isso que mutila a nossa fé. A fé católica exige que não seja, né, mutilada a mínima parte sequer para promover esse falso, né, esse falso irenismo, né, essa falsa paz, essa busca do entendimento, né, a qualquer preço, essa busca da unidade, né, a qualquer preço. Não se trata disso. O ecumenismo não se trata disso. E eu estou falando aqui tanto o ecumenismo, né, na igreja, né, lá no templo, na igreja, quanto também no nosso dia a dia, na nossa casa. Que não é fácil a gente promover o ecumenismo sadio, saudável, como pede, né, a igreja, como pede, né, a Santa Mãe Igreja. Para finalizar o vídeo, né, eu termino com um texto também do Concílio Vaticano II, que vai dizer assim, né, que vai dizer que fora da igreja católica há sementes de verdade e de bem. É muito importante esse texto, né, do Concílio Vaticano II, que ele vai dizer, ó, fora da igreja católica há sementes de verdade e de bem, que devem ser reconhecidas, como disse, né, o Concílio Vaticano II, mas não a verdade plena, e nem a plenitude dos meios de salvação. Ou seja, o Concílio Vaticano II está dizendo que existe, né, sementes de verdade e de bem fora do catolicismo, fora da igreja católica, mas não há verdade plena, e nem a plenitude dos meios de salvação que só existe na igreja católica. A pregação missionária tem por objetivo precisamente fazer desabrochar essas sementes de verdade que há fora do catolicismo e fazer com que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade revelada por Jesus Cristo e fielmente conservada na sua igreja. Entendeu, meus irmãos? Que beleza, né? Ó, quer dizer que a pregação missionária tem por objetivo precisamente fazer desabrochar essas sementes de verdade que há fora do catolicismo e fazer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade revelada por Jesus Cristo e fielmente conservada na sua igreja. Olha que bonito, né? Quer dizer que fora do catolicismo, o Concílio Vaticano, né, a nossa Santa Igreja vai dizer, olha, fora do catolicismo há
as sementes de verdade e de bem, mas não a verdade plena e nem a plenitude dos meios de salvação, que só há na Igreja Católica. A pregação missionária da Igreja tem por objetivo, né, precisamente fazer com que essas sementes desabrochem, essas sementes de verdade que há fora do catolicismo, desabrochar essa semente que há fora do catolicismo e fazer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade revelada por Jesus Cristo e fielmente conservada na igreja. Então, ecumenismo sadio é esse, né? É a gente entender que fora do catolicismo há sementes de verdade e de bem, mas que não é a plenitude da salvação que só existe na Igreja Católica. Isso a igreja afirma para o mundo inteiro, sem nenhum medo. Isso é um ecumenismo sadio, que a igreja promove, né, e quer, e é necessário. Esse diálogo, né, entre igrejas cristãs. Um diálogo, como diz o Vaticano II, né, que a fé seja, né, lucidamente exposta. Que a fé católica seja lucidamente exposta. Isso é absolutamente necessário. Como disse o Papa, né, na encíclica, que todos sejam um. Em busca do entendimento, do acolhimento ou de simpatia, tem se levado a sérias mutilações. Então, a gente sabe que não é fácil, né? Eu estou aqui falando, mas eu sei que não é fácil, porque eu tenho parente de denominações protestantes, né? A gente sabe que esse diálogo não é fácil. A gente deve também se preparar para esse diálogo, né? Para essa conversa, para ter esse convívio. Pessoalmente, na nossa vida, no dia a dia, e a igreja também, né? As paróquias, promove também esses encontros, né, de ecumênicos, essas semanas, né, ecumênica. E ecumenismo é isso. Tem que haver um ecumenismo, né, sadio, verdadeiro, para que a fé católica não seja, né, obscurecida, seja mal entendida ou mutilada, né, por nós católicos. É um desafio muito grande, né, o ecumenismo, nesses dias que estamos vivendo, né? Então é bom que eu e você também olhe também para o ecumenismo com essa visão de que é uma coisa querida, né, tanto pela igreja como pelo seu fundador, Jesus Cristo. Ele quem quer o ecumenismo, ele que falou que haverá um só rebanho, né, e um só pastor. É o ecumenismo querido por Deus. Como disse aqui, né, o Papa João Paulo II, vai dizer, né, que a unidade querida por Deus só se pode realizar na adesão comum ao conteúdo integral da fé revelada. Então é essa, né, a unidade que Deus quer. A unidade dos cristãos, para que haja, né, um só rebanho e um só pastor. Beleza, meus irmãos? Espero ter esclarecido um pouco sobre o que é, né, ecumenismo. E por que é, né, tão necessário. Porque também é uma missão da igreja, trabalhar para a unidade. É uma missão de cada nós cristãos, católicos, né, trabalhar para a unidade também. Aqueles que tiver boa vontade de se aprofundar no estudo, se aprofundar na fé católica, para entender a fé católica, né, sadia, sem ser aquela fé católica que aprende aí mutilada, né? Então, não deixa também de não ser. O que a gente está trabalhando aqui é uma forma de unidade, buscando uma forma de unidade de entendimento, beleza? Então, se você não é inscrito ainda no canal, peço a você que se inscreva, comente aí o que você achou, deixa aí um joinha para fortalecer aqui o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.